Bom, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença aqui de vocês. A sala está enchendo sempre e quando o tema é moda, enche ainda mais. Acho que tem muita gente curiosa aqui sobre moda e muita gente querendo aprender. Estamos aqui na sala de conteúdo do Grupo IntelliPost e esse aqui é o Tecnologia para uma Entrega Perfeita. É uma websérie que já está na 3ª temporada que vai discutir temas relacionados à entrega, comércio, inteligência artificial e muita coisa. IntelliPost, o TMS líder de mercado, que se baseia em 3 premissas de entrega de valor: gerar mais vendas, reduzir o custo logístico e garantir que o cliente na ponta final tenha a melhor experiência. Hoje estou aqui com a Aline Silva e com Pedro Carvalho. Vou pedir para eles se apresentarem e fazer uma apresentação breve de vocês. Tema super legal, vamos falar de moda, vamos falar de marketplaces no setor vestuário, sobretudo marketplaces C2C. Consumer to consumer, quer dizer, quando uma pessoa física vende para outra pessoa física. E aí a gente vai abordar sustentabilidade, as dificuldades logísticas, quais são as melhores parcerias que podem ser feitas, diversidade de vendedor. Vender de um vendedor só é fácil, agora eu quero ver um monte. Pontos de retirada, os famosos PUDOs e muita coisa que vem aí. Então, vou começar com a Aline se apresentando, a Aline de Varginha aqui, falando conosco, a Aline Silva, gerente de transporte da Enjoei. Tudo bom, Aline? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, eu sou a Aline, tenho quase 20 anos de experiência aí no setor de logística, desde indústria até e-commerce, agora voltado muito para o C2C, que é um modelo bem diferenciado e que traz bastante desafio para a nossa cadeia de logística. Aline, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Pedro, tudo bom? Pedro Carvalho, gerente sênior do Grupo IntelliPost, e pega aqui. Opa, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Pedro, eu estou há 10 anos aí na área comercial e há mais de 3 anos voltado aí para a área comercial de PUDOs, especificamente logística, ajudando a co-criar esse modelo. Explica rapidinho para o pessoal que está vendo aqui, o que é um PUDO? O PUDO, basicamente, nós estamos falando aqui de pontos de envio e retirada de encomendas, certo? E cujo objetivo do PUDO também é democratizar o comércio, facilitar o acesso ao cliente final também, aos vendedores de marketplace. Acho que o tema tem tudo a ver aqui com a nossa convidada, com a Aline, né? Aline, vou começar já com uma pergunta para você, para a gente começar a rodar aqui, pode ser? Seguinte, Aline, está na Enjoei e a pergunta é a seguinte: quais iniciativas a Enjoei implementa para promover a sustentabilidade e a economia circular no marketplace? Conta um pouco disso para a gente, por favor. Falar de Enjoei, sustentabilidade, é algo que a gente ficaria aqui horas falando, porque o Enjoei nasceu com a pegada sustentável, né? Então, estamos aí desde 2009 e um dos pontos principais é a gente falar que a indústria têxtil ela é um dos maiores poluentes que nós temos. E cada peça, por incrivelmente, ela cresceu 60% o consumo nos últimos anos. Então, desde 2020 até agora, a gente cresceu 60% o consumo e reduziu em 36% a utilização de uma peça. Então, uma peça de roupa hoje ela é usada de 7 a, no máximo, 8 vezes. Quando a gente dá vida nova a essa peça, então a gente gera receita para um vendedor, tirando aquela peça do armário, a gente faz com que o comprador tenha uma redução de mais ou menos 70% em comparativo com uma peça nova, a gente gera não só a renovação dessa sustentabilidade, que é uma peça que já estava em uso, então que ela já teve todos os efeitos de gases, como a gente traz também essa pegada social para o negócio, que é gerar essa renda extra para os compradores e esse ganho também para os vendedores. Então, é algo que gera muito valor, a gente acredita muito na sustentabilidade dentro do DNA do Enjoei e a gente participa também de algumas ações junto com os nossos parceiros logísticos. Então, a gente tem parceiro logístico que hoje 100% da frota é feminina. Isso também é um dos pilares da gente querer construir a sustentabilidade e o lado social, não só pelo que o Enjoei gera, mas também com os nossos parceiros logísticos. Muito legal assim, ver o propósito no que vocês fazem, né? Não é só vender roupa. Não é muito mais que isso. Vou seguir aqui uma pergunta, para os dois, tá? Mas eu vou começar com você, já tá aquecido com o microfone na mão. Qual a importância das parcerias com fornecedores logísticos? E acho que você é uma pessoa que fala bastante de parceria aqui. E outras partes interessadas para garantir uma operação eficiente, né? Ela tem que ser boa para todo mundo, inclusive para o negócio. Conta um pouco para a gente como são as parcerias. Exato. A gente fala que toda venda online,
o nosso contato com qualquer e-commerce, ele acaba ali dentro do computador. E, na verdade, quem representa as empresas onde a gente compra são os nossos parceiros logísticos. Então, a importância de serem parceiros bem treinados, bem capacitados para executar o processo, no modelo de C2C, principalmente, onde eu tenho 2 usuários, né? Então eu tenho tanto o vendedor quanto o comprador, eu preciso gerar 2 experiências. Então eu tenho que gerar essa experiência positiva com os nossos parceiros de drop-off, para que no momento que o nosso comprador, o nosso vendedor vai até o ponto, executar a postagem daquele item, ele tem uma boa experiência, e no momento que o vendedor também vai receber aquele pacote, ele também tem uma boa experiência. E essa experiência é causada só com os nossos parceiros logísticos. Então a gente tem muita cautela, muito cuidado na entrada de novos parceiros, justamente por isso, porque a gente sabe que é eles que darão essa carinha, né, o rosto para as nossas operações de fato, e a gente consegue concluir o ciclo de todo o pedido. Legal, vou explorar depois um pouquinho mais sobre valor, mas vou passar a pergunta aqui para o Pedro. Pedro, eu repeti a pergunta aqui. Qual a importância das parcerias com fornecedores logísticos e outras partes interessadas para garantir operações eficientes? Acho que conectando com o ponto que a Aline trouxe, né, falando sobre a operação com o Marketplace C2C, ela trouxe um ponto super importante, que é a conexão entre 2 usuários, né? E quando nós olhamos isso no lado da operação, da logística em si, da modelagem, para atender um cliente como Enjoei, nós temos um cenário diferente, onde eu não tenho uma concentração de volume num polo, numa micro-região específica. Quando nós temos esse cenário com 2 usuários, tem uma questão super importante aqui, até na modelagem, né, dessas operações, que é essa dispersão de volume. E é muito importante conectar isso com uma abrangência que faça sentido, até para que a gente consiga conectar também na ponta, oferecendo a melhor experiência de logística na plataforma. Bacana. Acho que é tudo experiência no final, né? Tem uma pergunta para você, mas eu vou sair um pouquinho do roteiro aqui e fazer uma pergunta que eu acho que você está vendo para ela aqui, eu acho que vai ser legal. Você estava falando um pouco sobre a experiência e o valor que você gera nas 2 pontas, né? Então eu entendi que você tem uma ponta que compra e uma ponta que vende. A experiência com uma gerente de logística, ela não acaba na navegação, não acaba na parte online. Você falou um pouco disso. Me conta como que você vê a experiência, a geração de valor na parte que é invisível, mas sensível para quem está no dia a dia do teu negócio. Essa experiência, na verdade, é o que ela encerra, né? Então, todo o nosso ciclo logístico, desde o momento dessa postagem até a entrega, ela faz com que o usuário queira permanecer na plataforma ou que ele queira sair da plataforma. A gente não está em busca, né? O usuário, ele não está em busca somente de bons preços. Ele quer ser bem atendido, ele quer ser bem informado de ponta a ponta, e é esse lado invisível da logística, onde às vezes no dia a dia, no momento da compra, a gente não vê, mas que você sabe que aquilo vai gerar uma recorrência de vendas, ou ele pode, de fato, excluir seus usuários da plataforma. Muito legal, assim, a parte invisível, né, que acaba refletindo nos indicadores do nosso dia a dia. E aproveitando aqui, mais uma pergunta para você, pode ser? Pode. Como que a logística do Enjoei se adapta para lidar com uma diversidade de vendedores e vendedoras e produtos no Marketplace? É muita coisa, de tudo que é jeito, de tudo que é formato, e muita gente. Como que você faz a tua mágica? O C2C, ele traz uma das maiores dores de quando a gente olha para a operação, que é o não saber qual é o pacote que vai ser postado. Então, eu não sei o tamanho daquele pacote, eu não sei se ele vai ser numa caixa, se ele vai ser num saco, eu sei qual é o produto e eu não sei como que vai ser essa distribuição. Então, ele já nasce de toda a operação de um formato muito diferente quando você olha para o modelo tradicional. Então, os nossos usuários vendedores estão espalhados e o que eu preciso fazer é gerar valor para esses usuários. Como que eu gero valor para ele? Como que eu tenho mais pontos próximos da residência? Como que eu ouço mais os usuários relacionados a todos os problemas que eles têm e eu consigo resolver essas dores da operação dele no dia a dia. Bacana. Acho que é sempre pensar no usuário, né? E não primeiro negócio, no negócio e no usuário, é isso? Não, a gente ouve primeiro o usuário. Então, assim, não tem nada mirabolante onde a empresa vai conseguir entregar uma solução que o usuário não queira. Então, uma das grandes frentes do que a gente faz é levar os usuários. Então, semestralmente, a gente traz um grupo de vendedores para dentro do Enjoei e a gente quer ouvir o que vocês querem dentro da plataforma, o que falta dentro da plataforma. Então, a gente ouve o usuário antes de entregar qualquer solução. E todas as nossas soluções, sejam logísticas ou
seja de negócio, são voltados especificamente para resolver uma dor dos nossos usuários. Bacana. Legal ouvir isso. A gente tem ouvido bastante quando a gente fala de moda aqui sobre experiência e sobre ouvir o usuário. Acho que esse é o caminho, né? Você estava contando um pouco para mim de tentar estar mais perto do cliente. Vou fazer uma pergunta aqui para os dois, tá? E aí, vamos começar contigo, Pedro, e depois a gente volta a mesma pergunta, tá? Para a Aline. Então, de que maneira a utilização dos pontos de retirada, e acho que é legal a gente falar de PUDO, tá? Pode melhorar a experiência do cliente no setor de vestuário, né? O que muda? Bom, eu acho que, falando sobre esse ponto, tem uma questão super importante que a Aline trouxe também sobre a experiência e o deslocamento, né, para postagem ou para retirada daquela encomenda. Um dos nossos desafios aqui, até olhando a operação de PUDOs, é revisitar a abrangência e o número de pontos cadastrados, a oferta de pontos cadastrados, para que a gente consiga oferecer para os nossos clientes o menor deslocamento possível e, consequentemente, o menor deslocamento, tempo também de postagem reduzido, fazendo com que ele tenha a melhor experiência durante esse processo. E aí, pensando com relação à estratégia até de expansão e ampliação dessa rede, como nós fazemos? Nós conectamos isso ao movimento do mercado, né? Onde esses pedidos estão sendo postados, aonde essa demanda está crescendo, até para que a gente consiga, através desse mapeamento, expandir e capacitar novos pontos, garantindo a melhor experiência possível. Bacana, e vou passar a mesma pergunta para a Aline, vou repetir para você aqui. De que maneira a utilização de pontos de retirada pode melhorar a experiência do cliente no setor de vestuário? Nossos usuários, de forma geral, nós, né, estamos cada vez com o tempo mais cronometrado. Então, quanto mais próximo nós estivermos dos nossos usuários, entregar mais comodidade para ele, melhora a nossa conversão de vendas e melhora todo o nosso ciclo de experiência. Então, é bem isso. Então, se eu não consigo ter isso com o parceiro, como eu consigo trazer mais pontos próximo dele, trazendo essa diversidade também de parceiros, que é um pouco do movimento do que a gente faz. Então, é aumentar o nosso portfólio de parceiros para que cada vez mais eu esteja próximo e gero comodidade e faça com que o meu usuário desloque menos. Bacana. E Aline, vou aproveitar que você está com o microfone aqui. O pessoal que está aqui vendo de casa, vendo do vídeo, não vê, a sala está cheia e as salas de moda estão enchendo, acho que tem muita coisa para contribuir. Fazer uma pergunta para quem está trabalhando no setor, aprender um pouco contigo, tá? Então, quais são os principais desafios da logística no setor de vestuário e o modelo de negócio C2C, isso você domina, e aí a parte mais difícil ainda, como abordar esses desafios para melhorar eficiência e reduzir custo? Dá essa dica para a gente aqui. Vamos lá. Então, acho que entra um pouquinho em uma das respostas anteriores, que é ouvir o usuário. Então, como que a gente resolve as dores do usuário? O usuário precisa ter informação. Então, ter um tracking claro, com as informações concisas. Muitas vezes, melhor do que você ter uma agilidade no seu processo de entrega, é você garantir as informações que são passadas para ele. Então, ele ter uma perspectiva correta de quando aquela entrega vai ser realizada. Então, ter um tracking assertivo, ter um QR Code, que também foi uma das informações do nosso usuário. Então, o usuário não tem mais impressora em casa. Como eu resolvo a dor do usuário? Então, vamos migrar para o QR Code, porque o aparelho celular todos têm. Então, essa foi uma das grandes soluções que a gente entregou para os usuários e que foi extremamente positivo do nosso lado. Como que eu consigo ser assertivo em todo o meu ciclo de transação com os usuários? Então, a gente escuta todos esses problemas e a gente vai trazendo para dentro de casa pensando em soluções. O comércio de C2C ele não é fácil, justamente porque eu não tenho um ponto específico para coleta. Então, ele está extremamente pulverizado e as entregas também estão extremamente pulverizadas. Então, eu tenho aquele mesmo processo de last mile nas duas pontas. Então, é pensar nessas dores dos usuários e trazer isso internamente e pensar em soluções voltadas para isso. Bacana. A impressora é verdade, eu não tinha pensado nisso. É legal você ouvir de fato, né? Muito legal. Vou pegar essa pergunta e vou passar para você também, Pedro. Quais os principais desafios logísticos, na área da logística, no setor de vestuário, em um modelo de negócio de C2C? E aí, cara, como que se aborda isso? Quais são as dicas para melhorar eficiência e reduzir custo? Boa. Eu acho que começando aqui pelo desafio, né, da operação, realizar uma operação C2C. Tem uma questão muito importante que é de capacitação e de instrução a esses vendedores, né?
como a Aline trouxe, são usuários da plataforma e pensando na experiência de postagem, até pensando aqui em adequação da embalagem, como esse pedido vai chegar, tem um exercício aqui, um desafio muito grande também de capacitação dos parceiros que realizam a recepção dessas mercadorias para que consigam realizar a instrução e o procedimento correto para a recepção. Tá? Ou seja, tem um papel-chave aqui de capacitação, a Enjoei também já faz isso via plataforma, né? Com as regras, com dicas para realização das postagens, mas tem um papel-chave aqui também da operação na recepção dessas mercadorias. Tá? E isso, consequentemente, com uma boa experiência, você tem a recorrência, bons feedbacks sobre a operação, ou seja, a capacitação é muito importante. E no viés de redução de custo e operação eficiente, eu acho que tem um ponto super importante que é você conseguir equilibrar uma boa oferta, pensando em custo, com um prazo também que faça sentido, um prazo que tenha conexão com aquela operação. Às vezes, pensando nesse formato, uma das alternativas também, olhando a parte de prazo, de preço, é oferecer, de fato, múltiplas experiências. Né? Você quer receber no mesmo dia? Nós temos uma precificação. Você deseja receber no médio prazo? Uma outra precificação, e por aí vai. Eu acho que oferecer também múltiplas experiências e possibilidades aqui é um caminho interessante. Bacana. Eu vou terminar saindo um pouquinho do roteiro, fazendo uma última pergunta, pode ser? Line, seguinte, tem muita gente aqui que conhece e usa o Enjoei, né? E a gente sabe a qualidade, a experiência que vocês entregam. Então, para quem está trabalhando no mercado e começando, eu queria que você desse uma dica de como escutar melhor o cliente. Eu sei que você faz muita coisa e falou pelo menos 3 vezes de escutar e atender o cliente. Para o pessoal que está vendo aqui, dá uma dica, por onde começar? Uma dica que vale muito para você que você pode compartilhar. Abrir os canais. Falo que a gente sempre tem uma posição muito reativa. Quando escuta alguma crítica, a gente sempre vai num processo de defensiva, de querer justificar os problemas e, muito mais do que isso, é a gente desarmar. Então, é ouvir o consumidor, se colocar no lugar do consumidor. Esse é um dos processos que a gente fala com todos os nossos parceiros logísticos. Quando a gente coloca o usuário no centro, é muito mais simples da gente conseguir convergir essas ações. Então, a gente executa, eu não chamo nunca de transportadores, é sempre uma parceria, porque é uma parceria voltada para que a gente consiga atender os consumidores. Então, a gente precisa olhar as dores do usuário, desarmar totalmente do que a gente já executa e saber que, por mais que eu consiga atender 95%, 5% que eu não consigo atender, como eu consigo resolver a dor dele? Como que eu consigo aumentar essa minha performance operacional para cada vez mais abranger esses consumidores e, de fato, gerar valor para todos os nossos usuários. Legal, Aline. Obrigado pela dica. Acho que o pessoal gostou bastante. Pessoal, o painel é curto, acho que a informação foi bem relevante. Falei aqui com Pedro Carvalho, gerente sênior do Grupo Intelipost, e falei também com a Aline Silva, gerente de transporte da Enjoei. Pessoal, muito obrigado. Obrigado quem veio aqui, obrigado quem assistiu a gente até agora. Até a próxima, pessoal. Valeu!